buscamos nos apresentar na atividade, mas também na busca da proteção, do amparo, para que a vontade de nosso amigo possa se cumprir em nossas vidas e também neste momento em que realizamos a nossa experiência de meditar acerca dos nossos dias. Pedimos que Jesus alcance a todos nós e mantenha-nos na sua paz, e que assim possa ser. Diante das nossas necessidades de reflexão sobre esses momentos que vivenciamos, que experienciamos, fomos buscar em algumas passagens de Jesus o que de fato se sucedeu pela narrativa dos Espíritos. E identificamos na sua chegada a Jerusalém, naqueles momentos pré-finalização do seu ministério, da sua atividade junto a nós. E Jerusalém amanheceu festiva, muitos acorriam para Jerusalém, tocados pela informação de que Jesus chegaria a Jerusalém. Todos já tinham conhecimento da sua fala, do seu convite, do seu cantar amoroso em direção aos corações humanos. E naquele dia em especial, todos estavam muito felizes, esperançosos, pois viviam um período de amargura pela presença do Estado romano, opressor, sem limites daquele povo. Esperançosos que uma liderança nova atendesse às suas necessidades, contavam muito com a presença de Jesus, entendendo que ele era o Messias que atenderia às suas necessidades de liberdade do domínio romano. Por sua vez, ao chegar a Jerusalém, o povo cantava para Jesus a sua esperança, dizendo aos nas alturas. Eles honravam a Jesus, mas com o interesse e a preocupação que ele atendesse aquelas necessidades. O apostolado permanecia junto a Jesus, entrando em Jerusalém, sem muito entender, e Jesus, certamente recolhido nos seus pensamentos e na sua visão de que não era o caminho que atendia às necessidades do reino, tão quanto possível reuniu-se com os apóstolos, mais em reservado, realizaram uma refeição em conjunto, e mais uma vez Jesus convidou os apóstolos, orientando-os que o maior servisse aos menores. E para exemplificar a sua fala amorosa e profética, pôs a lavar os pés dos apóstolos para demonstrar que, mesmo ele sendo o nosso mestre, atendia-lhe o chamado e o dever de que, como o maior dentre nós, estava disponível para o servir. E assim o fez, demonstrando
nesse gesto profundamente difundido nas nossas práticas de diversos matizes de orientação espiritual. Todos citamos o texto e apresentamos com os detalhes este momento. E dessa reunião privada, alguns dos apóstolos saíram antes e foram caminhando pelas ruas apinhadas de pessoas, esperançosas que atendessem-se à vontade deles de liberdade, que Jesus fosse o Messias e pudesse empreender a defesa dos oprimidos diante do Império Romano. E algumas autoridades dos templos, das castas que ali conviviam, estavam entre os populares e cumprimentando, identificando que alguns daqueles homens eram do colégio apostólico, interpelavam e perguntavam se haveria alguma manifestação de Jesus que atendesse aos interesses políticos e que as transformações sociais ocorressem, a liberação do Estado opressor diante do povo escolhido. E assim prosseguiram, tentando entender o que lhe era possível com a presença do Mestre. E os apóstolos foram narrando que Jesus teceu algumas considerações e informou-os que o maior, quem quiser ser o maior, que sirva ao menor. E que os judeus afeiçoados às tradições acharam muito estranho, começaram a duvidar dessa proposta, e assim eles foram acrescentando outras informações e por fim esclareceram que Jesus não tinha este compromisso para com as questões políticas da época e que Jesus havia os convidado certamente para que confiassem no Pai e nos seus desígnios. E assim prosseguiu-se toda aquela epopeia que nós conhecemos. Jesus, abandonado por seu colégio apostólico, enfrentou os tiranos até o Gólgota. Mas deixou aquela mensagem que, se tivéssemos necessidades, que nós apresentássemos ao nosso Pai e confiássemos no porvir, para que essas necessidades fossem supridas não segundo aos nossos interesses, mas segundo a vontade do Altíssimo. E para linkar e nos aproximar desses dias, nós estamos experienciando mais um momento que sensibiliza-nos a todos, aonde o invisível se apresenta, forçando-nos ao recolhimento de nossos lares, as restrições que experimentamos nesses dias, os cuidados em detalhes que temos que ter para com a nossa segurança de saúde, de ambientação familiar, e certamente nessa estreiteza do convívio se apresentam novamente a inquietação em nossa intimidade, tentando compreender o que de fato ocorre nesses dias em que todo o orbe permanece atônito, aflito. E para essas reflexões eu fui buscar um texto da Gênesis, aonde os benfeitores instrumentam que esses dias são chegados, marcados por Deus, e esses acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade.
no sentido que devemos entender essas palavras proféticas naturalmente. Para os incrédulos nenhum sentido tem, são pueris. E há para outros que têm uma importância, que somos nós, a maioria dos crentes, que também entendemos de uma forma mística e sobrenatural. E ambas estão erradas, né? Estribamos, fundamentamos numa compreensão muito limitada. Porque se a primeira leva-nos à negação da providência, é importante que compreendamos. E também que a segunda não anuncia a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento. Então, uma nos leva nesse nosso pensar, né, desse fenômeno natural, e ficamos nos debatendo qual é a nossa melhor atitude diante dessas dificuldades apresentadas nesses dias. E já lá os Espíritos nos orientam dessas transformações em que somos chamados a prestar atenção e, num primeiro momento, descremos. Num segundo momento, a nossa crença ainda tem limitações que nos levam a compreender que haveria o não cumprimento da lei natural, das leis, e isso é um equívoco de todos nós, afirmam os benfeitores da humanidade, pois em toda a natureza há uma lei de harmonia, e a previdência não desmente esta lei em nenhum dos seus detalhes. Temos que nos afastar desta ideia que leva-nos a compreender que Deus é caprichoso, que tem um comportamento humanizado. E isso torna nada conciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, também, para a realização de certas coisas, precisamos que estas coisas tenham uma razão na marcha de um conjunto, ou seja, as transformações maiores precisam ter início em situações detalhadamente, às vezes, que nós enxergamos como não eficientes, não interessantes, ou que não atendam à nossa razão. Em algumas dessas situações, nós sabemos que o progresso alcança todo o orbe. Em alguns momentos, pequena fração, alguma nação, alguma localidade. E essas transformações estão acontecendo. E todos nós estamos submetidos à lei de progresso, e o orbe progride fisicamente, pelas transformações dos seus elementos, mas moralmente pela depuração de nós outros, espíritos encarnados e desencarnados que coabitamos a região deste planeta terreno. E é importante que tenhamos essa compreensão que cada vez mais aperfeiçoados moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, do abrandamento de seus costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento do planeta se opera sob a ação das forças materiais. Os homens para isso concorrem pelo esforço de nossa inteligência, saneando as regiões insalubres, tornando mais fáceis as comunicações, a produção
é esta ação nossa na Terra, e que deve nos fascinar, né, que todo esse progresso, duplo progresso, ele tem uma forma lenta, gradual, insensível, e outra pelas mudanças bruscas. E é o que está ocorrendo agora. Nós estamos sendo chamados pela experienciação deste recolhimento, forçado pelas necessidades de fazer um combate ao vírus invisível, mas com um propósito de garantir a sobrevivência. E ao mesmo tempo em que cada um colabora com o seu senso de moral, de compreensão, e na esfera que lhe é possível. E nós vemos os atendentes da saúde, médicos, enfermeiros, e de todas as áreas, né, que mantêm aquele posto avançado de defesa da vida, enfrentando, né, este combate, né, e buscando eficiência na preservação da vida. E isso leva-nos a uma ascensão em nossos conhecimentos mais rápido, porque aos que se colocam de fato no fronte, na luta, nesse combate necessário, e aos que nem nós outros que permanecemos por orientação daqueles que pesquisam e analisam, recolhido em nossas comunidades, nossos lares, realizando o estritamente necessário para que garantir a sobrevivência nesses tempos. E para a gente, dando continuidade, a gente não tem a pretensão de esgotar, mas que a gente pensa. Quando, como consequência, a nossa humanidade estiver madura, ou estiver, né, com essa madureza, ascende um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus, como pode-se dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e a colheita. Houve um investimento desde antes de Jesus, com Moisés, todos os profetas, e Jesus vem marcar indelével e nos convidar a que nos amemos profundamente e que aprendamos a servir profundamente o próximo. Exemplificou indelével o seu ministério de despertar para nós outros. E a doutrina dos Espíritos traz a sua contribuição, revelando-nos essa estrutura que nos parece complexa se não nos permitirmos a investigação de acordo com os nossos recursos de compreensão. E na medida que vamos tendo o contato com os ensinos espirituais, vamos aprofundando em nossas necessidades e também dando cidadania às nossas realizações espirituais, pois compreendemos que temos que nos distanciar das ilusões a que nos submetemos na vida material e aprofundar o nosso conhecimento diante das necessidades do espírito imortal e da sua destinação, ou seja, a vida espiritual. Naturalmente, se permanecermos presos às ilusões, chegaremos a uma conclusão muito limitante
e triste, que o túmulo é o final de nossas realizações. Na medida que nos aprofundemos e nos permitirmos a pensar, buscar entender o que os Espíritos nos propõem, vamos fugindo desse estado de ignorância e adquirindo a nossa cidadania universal de seres imortais que podem e devem alcançar o seu desiderato, cumprindo o que lhe é possível nesses dias. E o que nos é possível nesses dias são grandes coisas, pois na medida em que nós observamos por esses dias em que se questiona, se divulga o que é, o que não é útil a nós, seres viventes, a manutenção de nossa vida biológica com os recursos que já conseguimos produzir, seja cuidando de nossa saúde, com a medicação, com a alimentação, com a higiene, esses detalhes. E também vimos que orientam-nos que nos ambientes de busca de espiritualidade também devemos tomar os cuidados, mas há um ambiente muito particular para todos nós, que a casa do Espírito é o nosso corpo. Então, o nosso primeiro templo, a nossa primeira habitação é o nosso corpo. E sendo assim, nós não precisamos nos submeter a nenhum tipo de decreto, a não ser da nossa consciência de que ocuparemos-nos sim de cuidar de nós e da nossa comunidade, mas que há algum momento em especial que podemos adentrar a nossa câmara íntima, e nesse espaço íntimo de nossa mente, de nossa consciência, nos relacionarmos com nosso Pai, buscar uma inspiração nesse relacionamento, fazendo não só os nossos pedidos, mas também buscando estar sensibilizados pela amorosidade infinita que alcança a todos nós, integrantes desta humanidade. É importante que resgatemos o nosso templo, esse edifício biológico que acolhe nosso espírito, ou aos espíritos que habitamos nesses corpos. É importante que ascendemos no entendimento, mas além disso também acessemos pelo pensar, pelo orar, pelo meditar, a esferas mais altas de nossas individualidades espirituais, e que possamos nos tornar efetivamente seres espirituais que coabitamos este orbe e, estando nessa experienciação de vivência na Terra, possamos não nos distanciar efetivamente do céu, do mundo espiritual, daquilo que nos é compreensão acerca do transcendental, e na busca desse relacionamento. As transformações ocorrerão, é inevitável, a lei do progresso cumprir-se-á sobre nossas individualidades, mas é inevitável e urgente que todos nós busquemos a nossa planificação através da oração, do cantar, do meditar, e sendo assim compreenderemos o quão importante é estarmos nesses processos que fogem ao nosso alcance. Mas também efetivamente entenderemos que não há
nenhuma lei sendo posta abaixo, mas somente o que acontece é a vontade suprema sobre nossas existências, que organizam todo o universo e repercute em todo o universo. E essa repercussão nos alcança, mas devemos atentar principalmente para que a misericórdia que vem em nossa direção seja observada, sentida, experimentada. Não somos órfãos, temos paternidade e o divino alcança-nos sempre, está junto a nós. E para tal, é um convite que este ser humano espiritual possa realizar efetivamente a sua modificação. É o convite que cada um de nós transformemos-nos em atitudes deliberadamente amorosas, exercendo a caridade, a fraternidade, a solidariedade, tendo a compreensão que não sairemos sozinhos lá na frente. Nós prosseguiremos buscando dar as mãos, alcançando o que é possível nas nossas realizações, mas sem nos esquecer de quem somos, qual é a nossa origem. Se somos seres espirituais, a nossa origem divina, estamos, por vontade de nosso Pai, nessa experiência de vida terrena, cumpre-nos que a vontade do Altíssimo alcance as nossas regiões íntimas e nos leve ao aperfeiçoamento que é individual. Não poderemos transferir para as autoridades, seja de qual prática de espiritualidade que professemos. E isso importa sim. Todos podemos colaborar um para com os outros, mas a ascensão é individual. Nós é que temos que prestar atenção em nossa individualidade. E assim estaremos nos habilitando para que futuras encarnações, nós espíritas, temos esse princípio que rege as nossas existências, que a reencarnação é a renovação das oportunidades para que retomemos os pontos não conseguidos conquistar e reforcemos os já conquistados, ou seja, a nossa compreensão, a nossa evolução passa por estas experiências em que nascemos para viver em um coletivo, não somos naturalmente isolados, temos a necessidade de conviver em nossas comunidades, mas neste momento há um chamado para que, dentro de um espaço limitado, reencontremos-nos conosco, com a nossa individualidade e certamente com o nosso Pai, que possamos, nesses dias em que fazemos esta busca forçosamente pelas necessidades apresentadas, possamos garantir que façamos as realizações de progresso e que essas atendam os princípios da caridade, volto a dizer, da fraternidade, da solidariedade, e que assegurem a todos nós o bem-estar moral que necessitamos. Que o bem-estar material, pela inteligência que todos portamos,
temos conquistado as comunicações. A terra chamávamos de aldeia, hoje não é nenhuma aldeia, é uma avenida bem curta, pois estamos instantaneamente em qualquer parte desse planeta, nos relacionando pelas comunicações que já conseguimos empreender a produção dos alimentos, da indústria. Então, o bem-estar material é fato, mas é fato que temos que trabalhar para que o bem-estar moral se aproxime de nossas conquistas e apresentamos uma nova alternativa para as nossas vidas, para as nossas individualidades. E que, em algum momento, mais à frente, no futuro, olharemos para esses dias e enxergaremos destroços, escombros de uma realização que já não serve. E estaremos certamente com os nossos olhares já à frente, buscando planificar as nossas individualidades e certamente sentindo a emoção daqueles seres que, mediante seus esforços, adquirimos o bem-estar material, mas transitamos desse bem-estar material para o bem-estar moral, ético, que atenda à organização do nosso tecido social na Terra. Que a humanidade seja uma prioridade, que a vida seja uma prioridade, que os interesses ditos materiais possam ter ficado para trás, pois acessaremos o entendimento do que de fato nos alimenta enquanto seres espirituais. E nesta busca incessante está acontecendo e vai estabelecer essa nova ordem, em que não mais, por exemplo, trabalharemos ao mau grado. Hoje nós somos serviçais infelizes na realização da busca das nossas necessidades materiais. E na medida que nós conseguimos estabelecer essa nova organização, trabalharemos com mais felicidade, pois saberemos do qual é a nossa função na construção de uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais fraterna, e passaremos a abandonar aquilo que nos infelicita. É desafiador para todos nós, mas essa civilização vem, essa geração já se apresenta, vem mais sensíveis a um comportamento diferenciado. E quando se apresentam já nesses dias, é importante que nós, que estamos nesse período da transição, possamos avançar um tanto mais, despir um tanto mais do homem velho, dos entulhos, das escórias que o velho mundo insiste dizer-nos necessário. E com esses elementos liberados, certamente teremos elementos já que a depuração nos garantem. E as ideias serão mais luminosas e conseguiremos nos aproximar desta nova realidade. Porque o que há um embate sério é das ideias. Então, aos que acreditam no caos, e assim contribuem para que nós, seres espirituais, possamos vislumbrar, não amanhã, mas já, muito breve, o nosso bem-estar
por permanecermos buscando a modificação íntima e o acesso às realizações do espírito imortal, mudando os nossos costumes, as nossas crenças, e certamente adentraremos num estágio da humanidade em que já não mais nos apartamos pelas religiões, pelos ideais políticos e tantos outros, e teremos um olho ou os olhos em direção que a vontade do alto se cumpra e a fraternidade seja uma bandeira inequívoca para as nossas civilizações e, sobretudo, para as nossas individualidades. E assim sendo, estaremos cumprindo a vontade do nosso Pai. É desafiador e os dias estão aí. Todos nós poderíamos pensar muitas situações, né? Idealizar, mas certamente não nos aproximaríamos com entendimento dessa experiência que estamos vivenciando nos dias de hoje. Então, portanto, é um tempo inevitável em que há uma luta interna, externa, para que o decrépito, para que o entulho seja liberado, para que o progresso se libere dessa estagnação e que todos nós, criaturas, aprendamos a nos submeter à vontade de nosso Criador, uma vez que os tempos são os tempos chegados e por ele determinados, que é o que cumpre-nos compreender. Nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, identificamos, segundo as orientações dos benfeitores, que é o desafio deste momento, que aprofundemo-nos na busca de nossa essência espiritual e na medida que acessarmos o que temos de melhor e oferecermos este óbolo ao conjunto humano, faremos cumprir-se a vontade de nosso Pai. Por isso nós agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia para com os nossos passos, por Tua amorosidade alcançar-nos, por permitir que o Evangelho de Jesus alcance a humanidade e que todos possamos, com determinação, prosseguir na busca da construção da nova era, iniciando em nossa intimidade e vivenciando essa transformação, alicerçaremos o mundo novo, o mundo regenerado, e certamente Tua vontade, Altíssimo, alcança-nos hoje e sempre. Por isso nós Te agradecemos por estes momentos e pedimos: sê conosco, Senhor. E mais uma vez, Jesus amigo, Te agradecemos e finalizamos a nossa tarefa em Teu nome. Que assim seja.